H1N1 causa mais mortes na região do ABC. Mauá Shopping terá novamente o concurso Dance no Shopping. Veja também o que abre e fecha neste feriado. Trânsito já fica mais intenso na véspera do feriado na rodovia Anchieta. E hoje eu recebo aqui no estúdio do J Mais ABC o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano, Alessandro Leone. Quarta-feira, 20 de abril de 2016. Está no ar o J Mais ABC. Muito boa noite. Novas mortes por H1N1 foram confirmadas nesta semana no Grande ABC. O levantamento foi apresentado pela Sala de Situação, criada pelo consórcio intermunicipal Grande ABC. A região já contabiliza 7 mortes provocadas por complicações da gripe H1N1. O número antes era de 4 mortos. As 3 novas ocorrências foram registradas, uma em São Bernardo, uma em Santo André e a outra em Ribeirão Pires. A primeira atualização de casos de influenza A, levantada pela Sala de Situação, aponta um total de 496 notificações de síndrome respiratória aguda grave, com confirmação de 25 casos de H1N1. De acordo com o balanço, que considera somente números relativos de residentes em cada cidade, São Bernardo registrou 191 casos suspeitos de síndrome, seguido de Santo André, com 173, Mauá, com 40, Diadema, com 37, São Caetano, com 27, Ribeirão Pires aparece com 25 e Rio Grande da Serra, com 3. As notificações relativas a casos suspeitos contabilizam doentes com síndrome respiratória aguda grave a partir de internação na rede de saúde de cada cidade, com quadro caracterizado por febre, tosse ou dor de garganta e dificuldade para respirar, sinais que indicam a possibilidade de agravamento dos sintomas. Foram confirmados 8 casos de gripe A em São Bernardo, 7 em Santo André, 6 em São Caetano, 2 em Mauá, 1 em Diadema e 1 em Ribeirão Pires. Segundo o levantamento dos municípios, foram registradas 3 mortes em decorrência do influenza A em Santo André, 2 em São Bernardo, 1 em Mauá e 1 em Ribeirão Pires. De acordo com o consórcio intermunicipal, cada cidade fará um plano de contingenciamento para controle dos atendimentos na rede de saúde, mas o grupo também irá monitorar os casos mais graves que precisem de internação em UTI para eventual plano de contingência regional. Incêndio na Escola Municipal de Ensino Básico Devanir José de Carvalho, em Diadema, pode ter sido criminoso. Os trabalhos de limpeza continuam nas salas atingidas por um incêndio na EMEB Devanir José de Carvalho, no Jardim Elizabeth, em Diadema. Ao menos 6 salas foram prejudicadas pelo fogo que tomou conta do prédio no último sábado, dia 16. Nas imagens cedidas pela Prefeitura, é possível ver o estado que as salas ficaram logo após os bombeiros conter as chamas. As mais prejudicadas foram interditadas para a remoção de todo o forro de grãos, que ficou totalmente danificado, assim como a laje de uma delas. Para o prefeito da cidade, Lauro Michels, o incêndio foi criminoso. Garrafas de álcool foram vistas pelo local. O ato ainda está sendo investigado pela Polícia Militar. Nós não sabemos o que foi a motivação desse incêndio, mas nós sabemos que a pessoa estava muito mal intencionada e não era uma pessoa só, eram várias pessoas. Então, não adianta ter cerca, não adianta ter alarme, não adianta ter vigia, parece que não adianta ter nada. O que adianta ter são as pessoas terem mais respeito com aquilo que é o mais precioso e o mais valoroso na formação do cidadão, que é uma escola. A creche atende 274 crianças de 0 a 3 anos de idade. O prédio atingido pelo incêndio abriga 146 alunos. A estimativa é que o prejuízo tenha atingido R$1 milhão. A previsão é que já na próxima segunda-feira os alunos possam voltar a ter aula normalmente nas salas menos danificadas. São Caetano vai promover neste feriado de Tiradentes o primeiro Fórum do Tempo Natural em comemoração ao Dia da Terra.
Para quem não sabe, o Dia da Terra é comemorado no dia 22 de abril e tem como objetivo discutir assuntos relacionados ao meio ambiente. Para comemorar este dia, São Caetano do Sul vai promover entre os dias 21 e 24, na Casa da Arte e Cultura, oficinas para adultos e crianças como feira vegana, hasteamento da bandeira nacional, prática de yoga, meditação, exibição de filmes, brincadeiras, ideias de reaproveitamento de lixo, sarau, além da participação de 16 palestrantes que vão falar sobre preservação, conscientização e cenário nacional. Para participar do evento, basta se cadastrar no site www.forumdotemponatural.tk. As vagas são gratuitas e limitadas. Uma aluna do campus da Universidade Federal do ABC, em Santo André, foi violentada próximo à instituição de ensino. A jovem foi abordada por um homem que portava uma faca e abusada por 40 minutos dentro do próprio carro. A estudante conseguiu escapar e correu para a porta da universidade, onde pediu socorro. O criminoso foi detido e já reconhecido por outra vítima. A Universidade Federal do ABC diz que vai abrir sindicância para apurar o caso, inclusive se houve omissão de socorro por parte dos seguranças da universidade. Qualquer ocorrência que envolva a instituição deve ser encaminhada para o e-mail ocorrências@ufabc.edu.br. Vamos à previsão do tempo? A quarta-feira foi de tempo ensolarado na região. Durante a tarde, a temperatura chegou aos 31 graus. Para amanhã, é esperado tempo ensolarado e sem chuvas. Agora veja como fica a temperatura na quinta-feira. Em Diadema, a mínima prevista é de 20 graus, máxima de 32. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 24 de mínima e 35 graus de máxima. Na capital de São Paulo, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Americana, a previsão é de 23 graus de mínima e 34 graus de máxima. O Mauá Plaza vai realizar mais um concurso Dance no Shopping. Gafieira, samba, rock, forró, zouk, salsa e mais uma porção de ritmos. Vem aí mais uma oportunidade para os apreciadores da dança de salão mostrarem todo o seu talento. A 6ª edição do torneio Dance no Shopping, realizado pelo Mauá Plaza Shopping, promete envolver toda a praça de eventos do centro comercial. Diego Maio e Bárbara Rodrigues foram os vencedores na edição do ano passado. Eles ficaram conhecidos no Brasil e até no exterior. São 10 ritmos propostos. Então, o casal não pode ser bom só no ritmo. Ele tem que ser fera, Não precisa de ser, como se diz, extremamente técnico. É um concurso de dança de salão para todas as pessoas. As inscrições para o torneio já estão abertas. Nos dias 1º e 2 de junho, acontece a primeira fase eliminatória. Quem passar se apresenta na fase classificatória nos dias 6 e 7. A próxima etapa é a semifinal, nos dias 8 e 9. E no dia 12 de junho, todos devem estar prontos para a grande final, com a participação das 10 melhores duplas. E a gente acabou criando o maior concurso de dança de salão do Brasil. A gente fala com a boca cheia, porque é um mega orgulho pra gente. A ideia é resgatar, além do romantismo que a dança de salão traz, a ideia da dança do casal, aquele ritual de romantismo, mas a ideia é trazer um grande espetáculo, porque o nível dos casais acaba proporcionando pra gente um mega evento, né? Esse ano, o Dance no Shopping, que conquistou o prêmio ao Shop de Marketing em 2010, está com a premiação maior. R$ 3.000 para a 3ª posição, R$ 5.000 para a 2ª colocação e R$ 10.000 para o 1º lugar. As inscrições para o torneio Dance no Shopping vão até o dia 30 de maio. Os casais interessados devem fazer a inscrição através do site www.mauaplaza.com.br/concurso de dança. André Janocari para o J+ABC. No próximo bloco, veja as notícias do esporte. Continue conosco, o J+ABC volta já. O
O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato da deputada estadual Vanessa Damo, do PMDB, nesta terça-feira. O TSE também determinou que a parlamentar fique inelegível até 2020. A condenação foi em virtude da distribuição de um jornal apócrifo na campanha de 2012, no qual o atual prefeito de Mauá, Donizete Braga, do PT, era acusado de estar envolvido na morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. A cadeira de Vanessa Damo deve ser ocupada pelo suplente Cássio Navarro. A parlamentar afirmou que vai recorrer da decisão. De acordo com a edição desta quarta-feira do Diário do Grande ABC, as prefeituras de Santo André e Mauá quitaram 92% do valor dos contratos das empresas de Luiz Roberto Peralta. Apesar das prefeituras enfrentarem problemas de arrecadação e terem listas de fornecedores há meses sem receber, os contratos com as empresas de Peralta continuam ativos. Santo André possui 2. Um de coleta de destinação de lixo e outro de requalificação de conjuntos habitacionais. Já Mauá possui apenas um, urbanismo e construção de unidades habitacionais. De acordo com a assessoria da Prefeitura de Santo André, os pagamentos em questão são feitos pelo Semasa, autarquia que tem orçamento próprio e independente. Até o fechamento desta edição, não tivemos retorno da assessoria de imprensa de Mauá. E vamos a mais um giro do Broadcast TV do Estadão. Confira agora os principais destaques do Broadcast desta quarta-feira. O IPCA 15, uma prévia da inflação oficial, teve alta de 0,51% em abril, informou hoje o IBGE. A alta foi puxada pelo encarecimento dos alimentos, bebidas e remédios. Apesar da aceleração do indicador em relação ao resultado em março, economistas disseram que o movimento é pontual e que a inflação deve ter alívio no acumulado do ano. O desemprego no Brasil acelerou e voltou a atingir 2 dígitos em fevereiro, de acordo com dados da PNAD contínua. A taxa de desocupação passou dos 10% no trimestre encerrado em fevereiro. Este é o maior patamar desde o início da pesquisa, em janeiro de 2012. Já a renda média real teve queda de 4% no trimestre até fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Após um déficit de quase 2 bilhões de dólares em fevereiro, o rombo nas transações correntes encolheu para 855 milhões em março, informou hoje o Banco Central. A queda foi causada por um desempenho melhor do que o esperado da balança comercial, que teve saldo positivo de 4 bilhões de dólares no mês. Segundo o BC, a relação entre déficit em conta corrente em 12 meses e o PIB atingiu o menor patamar desde março de 2010. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta quarta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro, que fechou em baixa de 0,69%, vendido a R$ 3,98. E vamos ao nosso giro esportivo? É hoje, hein, Marcos? Como é que está o Corinthians para o jogo da Libertadores contra o tal do Cobressal? Boa noite, Darcio. Eu acho que está tranquilo e muito focado, né? O Timão entra em campo daqui a pouquinho aí, às 9h45 da noite, lá na Arena Itaquerão, com um único objetivo aí na Libertadores: vencer e bem o Cobressal. Apesar disso, o técnico Tite escala apenas o goleiro Cássio como um dos titulares que vinham aí atuando nas últimas partidas. Segundo ele, há atletas com bagagem suficiente na equipe de logo mais para cumprir bem a missão. Lembrando, o Corinthians, se golear aí por uma diferença de 5 ou 6 gols, pode ser uma das melhores equipes da competição, o que lhe daria a vantagem de pegar um adversário que se classificou de uma forma pior. Já o São Paulo, esse embarcou hoje para Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. O time de lá de Santa Cruz viaja amanhã, momentos antes do jogo, em La Paz, buscando evitar os efeitos mais fortes da altitude boliviana. Sem poder contar com o experiente zagueiro Lugano, aliás, que se lesionou essa semana, Paton Balsa deve escalar Rodrigo Caio ao lado do outro zagueiro mais experiente, o Maicon. Ganso ainda não foi confirmado entre os titulares para esse importante confronto do São Paulo contra o The Strongest. Lembrando, o empate classifica o São Paulo para a próxima fase. Já no Palmeiras, a ordem é focar no confronto do próximo domingo na Vila Belmiro contra o Santos.
O adversário já se tornou aí um grande rival, muito além daí da história entre as duas equipes, devido à disputa recente aí do título da Copa do Brasil de 2015, quando várias polêmicas aí marcaram os confrontos. A ordem é ter calma para administrar a pressão santista, que naturalmente ocorrerá durante o Clássico. Só para lembrar aí, Ricardo Oliveira e o goleiro Fernando Praz trocaram farpas durante esses jogos aí, né? Já o Peixe, que poupa seus jogadores no jogo de estreia da Copa do Brasil, amanhã à noite no Amapá, aliás, contra o seu homônimo, né? O Santos do Amapá. A ordem é fazer valer o retrospecto de vitórias na Vila Belmiro. Se mantiver essa estatística de ser o mandante com o maior aproveitamento do ano, o time do Dorival Júnior chega a mais uma final de Paulistão, certamente. Olha aí, Dárcio, mais informações e detalhes de tudo que rola aí no futebol paulista, do grande ABC, daqui a pouquinho, hein, às 8 da noite, comigo, aqui no Esporte Mais. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, então, Marcos. Confira o que abre e fecha na região no feriado de Tiradentes. No próximo bloco, eu recebo o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano, Alessandro Leone. Continue conosco, J mais ABC volta já. E agora eu converso com o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano, Alessandro Leone, que está aqui do meu lado. Boa noite, Alessandro. Boa noite. Quais são as suas expectativas para a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Primeiro, Darcio, é criar esse elo realmente de aproximação do poder público com o empresariado local, né? O momento hoje não é um momento fácil, né, da economia. A recessão ela é generalizada no Brasil todo, né? E não seria diferente também em São Caetano. E o prefeito tem uma preocupação muito grande de ter alguém muito próximo ao empresariado, né? Então, eu acho que essa primeira função realmente é de articulação, de aproximação do empresariado. E esse elo tem que ficar cada vez mais forte. Sim, né? sim, ainda mais no momento desse, né? Claro, o momento é um dos que mais exigem, não é, esse tipo de relacionamento. Né? Apesar da Secretaria de Desenvolvimento, Darcio, ela não ser uma atividade afim, como saúde, educação, enfim, mas ela é muito importante para o desenvolvimento local. Ela é muito importante por quê? Porque tem as pequenas coisas que o poder público pode fazer para o empresariado faz uma grande diferença para o pequeno empresário. Né? E são ações pequenas, desde um curso de capacitação, um curso de gestão. Às vezes a pessoa hoje, ela acaba... Uma palavra de incentivo. Uma palavra de incentivo. Um norte, não é? Sim, sim. Então é muito importante esse papel da Secretaria. Com certeza. Agora você mudou o questionário dos empreendedores de São Caetano, com o objetivo de deixar mais elaborado, mais redondinho. Qual o impacto que você acha que isso vai trazer para o município? Primeiro, conhecer as necessidades de cada um, né? Cada empresário, cada um se torna empresário por uma motivação, né? Às vezes é porque perdeu o emprego, às vezes é porque tem um capital e quer realmente empreender. Então, nós precisamos detectar qual a necessidade de cada um. Então, eu não posso chegar para o empresário e falar, vamos trabalhar com uma capacitação sobre gestão, sendo que a necessidade dele às vezes é outra. A necessidade dele é vendas. Então, vamos conhecer quais são as necessidades de cada um para poder estar criando política pública especificamente para cada grupo. Agora, você estava do outro lado, né? Do lado empresarial. Estava não, tá? Não estou. Toda essa tua experiência, não é? Com o Empório das Noivas, vai trazer um bom casamento agora, porque você vai levar para dentro, não é? Com ideias fresquinhas e das reais necessidades, né? Sim, sim. O Empório das Noivas em São Caetano, ele tem há um ano e pouco, e foi uma grata surpresa. Por quê? Porque lá nós trabalhamos com o pequeno empresário também. Então, a gente está no dia a dia com ele, a gente sabe realmente das necessidades. Então, esse modelo de negócio que nós temos hoje com o Empório das Noivas, que é privado, que é particular, nós podemos, muitas coisas, tá levando isso para a cidade toda. Agora, você deve e vai conciliar a Secretaria de Desenvolvimento também com outra atividade, que é a diretoria executiva da Associação Comercial e Industrial de São Caetano.
não é? Vai ser realmente um tempo duro pela frente, hein, a gente secretário? vai ter que se virar em 3, 4 ao mesmo tempo, né? Mas a secretaria, eu faço parte desse time da Associação Comercial e Industrial de São Caetano, que foi eleita agora, que o presidente, nosso amigo Walter Estevão também, que tem toda a condição aí de aglutinar pessoas, lideranças aí, para a gente poder estar desenvolvendo o comércio. Eu acho que essas duas funções, elas acabam se complementando, né? Porque o foco realmente é o empresário. Com certeza. Aliás, as três, né? Eu acho que todas as suas atividades, elas caminham unificadas, não é? E uma passa a experiência para a outra. Sim, sem dúvida. E qual o recado que você daria, não é, para um empresariado tão querido de São Caetano? Olha, em primeiro lugar, paciência, né? Tem que ter muita paciência e perseverança, né? O momento, como eu falei desde o início, o momento é crítico, né? Mas nós temos que se unir, nós temos que criar condições para passar essa fase. Porque é uma fase, viu, Darcy? E vai passar isso daí, claro, né? Nós já passamos certeza. outros períodos também de crise e essa também não é diferente, né? E é nesse período de crise que o empresário precisa buscar ajuda. Buscar ajuda, como eu falei, não na sua capacitação, ele precisa se reinventar, né? Ele precisa se reinventar para poder passar esse período aí. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Darcy. Boa sorte. Alessandro Leone, secretário de Desenvolvimento Econômico do município de São Caetano. E você que não vai viajar no feriado de Tiradentes, saiba o que abre e fecha na região do ABCD. Alguns serviços municipais, como unidades básicas de saúde, centros de especialidade e poupa-tempo, não terão atendimento ao público nos dias 21 e 22 de abril, retomando o expediente somente segunda-feira, dia 25. As unidades de pronto atendimento, hospitais, serviços funerários, cemitérios, coleta de lixo, varrição de rua e parques municipais vão funcionar normalmente. Vamos voltar para a Viancheta. Lá está o repórter André Gionocari em nosso Link Mais. André, a palavra é sua, vai daí. Boa noite, Darcy. Boa noite, você assinante que acompanha mais essa edição do J Mais ABC. Nós falamos ao vivo aqui da rodovia Anchieta, do quilômetro 18, e a gente já percebe um trânsito mais intenso, em especial no sentido litoral, como mostra aí o Renato Lima. Os carros já se dirigindo à Baixada Santista nessa véspera de feriado e feriado prolongado. Nós já havíamos, inclusive, noticiado aqui no J+, que cerca de 360 mil veículos deveriam seguir rumo à Baixada nos próximos dias. A polícia rodoviária já está atuando com a operação Descida 7x3. Na volta para casa, o fluxo de veículos deve se intensificar no sábado, dia 23 de abril. A partir das 5 horas da tarde, começa então a operação Subida 2x8, também realizada pela Polícia Rodoviária. Para quem vai viajar amanhã, atenção motorista, os melhores horários são pela manhã, antes das 9 horas e entre meio-dia e 4 da tarde e após as 6 horas da noite. Já na hora de voltar para casa, o motorista deve procurar seguir viagem antes das 4 da tarde ou então só depois das 9 horas da noite. E ainda, Darcio, sobre a rodovia Anchieta, nós ficamos sabendo que hoje, no final da tarde desta quarta-feira, nós ficamos sabendo de um acidente que aconteceu aqui na Anchieta, entre os quilômetros 20 e 22. Esse acidente deixou o trânsito lento por algumas horas, por algum período, mas agora tudo já está normalizado. Ao vivo, do trecho de São Bernardo, correspondente à rodovia Anchieta, André Gionocari, para o J+ ABC. Bom feriado. Obrigado para você também, André. E o J+ ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Bom feriado a todos, um bom descanso, uma boa noite e até lá.